Programa Vinícius Braga. Oferecimento. Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Iponet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Poense, educação que acolhe e transforma. Alô, alô, Vinícius Braga é alegria. Aí, alô, é alegria, é muito mais alegria, diversão, emoção e descontração na tela da sua televisão, do seu celular, do seu computador. Estamos no ar para todo o Brasil com mais um programa Vinícius Braga aqui na TVB. Boa tarde para você, seja bem-vindo, muito bem-vinda, porque já estamos no ar para você, contando com o seu carinho, a sua audiência, em mais uma tarde de domingo. Hoje vocês sabem que eu tô aqui de forma especial, né? Ó, pode abrir, vai estar na câmera aberta, né? Hoje eu tô aqui com roupa diferente, vocês estão acostumados a me ver com blusa social, mas hoje eu vim todo de Padre Cícero do Juazeiro, porque hoje a gente vai começar a colocar no ar para vocês uma série de matérias especiais que nós gravamos lá em Juazeiro do Norte. A nossa equipe viajou, eu fui também, e a gente foi até Juazeiro. A gente passou uma semana lá no Juazeiro do Norte, na terra do Padim Padre Cícero, gravando matérias especiais para você, e que a partir de hoje você vai começar a acompanhar essas matérias especiais aqui no nosso programa. Então você não pode perder porque tá imperdível. Hoje você vai conhecer a história da Igreja dos Franciscanos, né? É o Santuário de São Francisco que tem lá no Juazeiro. Gente, lindíssimo! Olha, lá atrai inúmeros fiéis que vão para lá por conta das suas devoções. Eu fui visitar lá, conversei com um dos padres, né? Um dos freis que são responsáveis pelo local. E ele me contou muita coisa, inclusive da rixa, né? Afinal, quem é mais popular no Juazeiro? São Francisco ou Padre Cícero? Você vai descobrir, porque ele contou tudo pra gente. Você vai ver por que os freis, por que os franciscanos, né? Os freis capuchinhos, por que eles foram pro Juazeiro? O motivo deles terem ido para lá. Vocês não podem perder, porque tá muito bacana. E lá tem também o Corredor da Morte. Não é o Corredor da Morte, não. É a Passarela das Almas, né? O Passeio das Almas, é isso mesmo. Passeio das Almas. Você vai passear com as almas? Você vai ter coragem de passear com as almas? Nós vamos passear com as almas e mostrar para você daqui a pouquinho nessa matéria super especial. Lá também os ônibus, quando chegam, eles ficam dando buzinadas. Me diz, mas por que eles ficam buzinando? Você vai descobrir na nossa matéria especial, tá bom? Mas daqui a pouco essa matéria especial, porque a gente vai agora para uma entrevista especial. Eu recebi aqui o Sargento Borges, ele esteve aqui na cidade do Ipu, e ele é um cara de ideias assim incríveis e que fez questão de passar aqui no nosso programa. Ele hoje é o presidente, né? É o representante da Aspra. Vinícius, mas o que é a Aspra? Bom, você vai descobrir junto comigo, porque eu também não sei, eu vou descobrir junto com ele nessa entrevista especial que ele veio me conceder aqui no nosso programa. Ele falou sobre tudo. Será que ele vai concorrer na corrida para ser deputado agora no ano que vem? Será que ele vai? Não sei. Ele vai dizer na entrevista que você vai acompanhar já a partir de agora aqui no nosso programa. Eu vou trocar essa blusa, porque eu não vou entrevistar
alguém que pode ser um futuro deputado com a blusa do Padre Cícero. Nada contra o Padre Cícero, adoro o Padre Cícero, tá aqui a imagenzinha, essa imagenzinha, trouxe lá do Juazeiro a imagem do Padre Cícero, a Benigna também. Esse aqui é do Juazeiro não, isso aqui isso aqui é o Silvio Santos da Shopee. Eu não tive dinheiro para comprar o Silvio Santos que o SBT vende, comprei o Silvio Santos da Shopee, né? Então, Padre Cícero muito lindo, mas eu vou trocar aqui a blusa para eu poder entrevistar o Sargento Borges, que veio aqui no nosso programa. Você quer ver como eu troco de blusa bem rapidinho? É o tempo de uma vinheta passar? Aqui na televisão, tudo é mágica. Você vai ver a partir de agora. Então, roda a vinheta do Papeando. Enquanto roda a vinheta do Papeando, eu vou trocar de roupa e eu vou entrevistar o Sargento Borges. Rodou, vai lá! Bom, já estamos de volta aqui com o nosso programa. Eu estou recebendo aqui uma pessoa super especial para apresentar para você, meu público, e também para quem já conhece, vai continuar conhecendo essa grande personalidade que tem ganhado aí espaço no nosso território cearense, aqui na nossa região. Sargento Borges, seja bem-vindo, que alegria! Vinícius, é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com você. Você que já faz sucesso, não só no Ipu, mas em toda a região. Eu acredito que o seu programa e os outros que fazem parte da TVP vai ocupar um espaço no mundo inteiro, porque você tem talento e as pessoas que fazem parte da sua equipe também desenvolvem um trabalho extraordinário. Muito obrigado. Olha, a gente já começa com um elogio desse. Sargento, eu queria lhe perguntar o seguinte, antes de tudo, nunca perguntei isso pra ninguém. Qual é o nome que vem antes de Borges? Qual é teu nome completo? Vamos saber. Wenderson, o D é mudo, para deixar claro, W-E-N-D-S-O-N, Martins, que é o meu sobrenome que tem raízes no sertão de Crateús, inclusive muito mais aqui no Ipu. É verdade. É uma novidade que eu estou falando pela primeira vez. Eu sou parente distante do João Martins Jajassanã. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Eu disse que ele que combateu o Estado muito tempo atrás, e ele é daqui do Ipu, inclusive. E daqui, em razão dessa guerra aqui relacionada ao confronto dele com o governo do Estado, ele teve que migrar para a Independência, Crateús, mas a minha origem da família acaba sendo aqui do Ipu, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E o meu Borges é de Minas Gerais. Então, o meu pai é mineiro, minha mãe é cearense, e eu nasci em Taguatinga, Distrito Federal. E, infelizmente, uma fatalidade aconteceu, um acidente de trânsito. O meu pai faleceu, eu estava no mesmo carro, minha mãe também. A minha mãe, ela quebrou a clavícula. Quando viu a situação do meu pai, ela desmaiou, bateu a cabeça no meu fio, passou mais de uma semana em coma e poderia ter permanecido lá em Taguatinga em razão desse momento trágico na minha vida. E no final das contas, graças a Deus, minha mãe se recuperou e viemos para o Ceará, a terra natal dela, que é a cidade de Crateús. Olha, é um contexto de vida. Agora eu vi que você tem uma tatuagem aqui com o seu nome, né? É do meu filho, é o Edson. O Edson. O meu é porque tem um N. O Edson. Aí o meu filho é o nome do meu pai, o Edson. Entendi. É uma homenagem justa. Isso, né? Aí eu homenageei o meu pai e meu filho ao mesmo tempo. Agora, quem é o Sargento Borges? Como é que você define o Sargento Borges? Porque eu poderia falar muita coisa, mas nada como a própria pessoa. Como é que você se definiria? Uma pessoa honesta, trabalhadora, que tem coragem de enfrentar as adversidades, porque a minha vida, por si só, se eu contextualizar, desde quando eu perdi o meu pai com os 4 anos de idade, comecei a trabalhar com 8 anos de idade, vendendo bolo, picolé, com minha mãe com várias dificuldades, dentre elas, inclusive com problemas mentais, teve uma vez internada. Depois que ela casou novamente, ela foi para o interior de Independência, eu acabei morando também na casa de familiares e comecei a trabalhar no comércio com 11 anos de idade. Com 17 anos eu fui emancipado para trabalhar na empresa Martins, que era uma distribuidora de alimentos, de produtos para supermercados. Depois, com 19 anos, passei por conta própria no concurso da Polícia Militar. E por que eu falo por conta própria? Porque com 17 anos eu terminei o ensino médio sem saber de nada. Eu era semi-analfabeto, porque ao invés de eu estudar, eu trabalhava e brincava muito. E quando eu me toquei, no final do ano, com 17 anos,
eu percebi que eu não tinha conhecimento nem da equação de primeiro grau. Então eu tive que estudar sozinho, com Deus, física, química, matemática, biologia, geografia Do zero, praticamente. Zero total, sem ninguém me instruir, nem nada. E aí comecei a fazer concurso, com um pouco de estudo que eu estava adquirindo sozinho. Fiz muito concurso para sargento do Exército, sargento da Aeronáutica, que era a moda daquela época. E por acaso fui fazer também da Polícia Militar e quis o destino que eu passasse esse concurso. Aí logo em seguida eu acabei também casando muito novo, com 21 anos, tendo um filho e posteriormente passei em outros 5 concursos, mas por propósito de Deus eu permaneço na Corporação Polícia Militar por algum motivo e eu acredito que é melhorar e lutar em favor dos nossos irmãos de farda de dentro para fora, ou seja, seguindo uma carreira de representante classista. Então, quando você avalia o cenário da minha infância, muito precária, muito humilde, com muitas dificuldades, a minha pré-adolescência com outras dificuldades, porque eu comecei a ingerir bebida alcoólica com 12 anos de idade, por má influência de um parente, inclusive. E aí você tinha um paradoxo, que era péssimas amizades, bebia, brincava muito, mas tinha que trabalhar para ajudar em casa. E aí, quando você olha para trás, você busca um significado. E eu tenho certeza que tudo que aconteceu na minha vida foi para me forjar, para me tornar o homem que eu sou hoje, para poder estar à frente de uma entidade tão importante que é a Aspra, que daqui a pouco nós vamos falar a respeito, e representar mais de 13 mil famílias em que a gente entrega resultados positivos na área social, jurídica, de proteção, de acolhimento, de ajudas em diversas áreas e o principal, no qual tenho muito orgulho de desenvolver, que é representar esses homens e mulheres fardados que arriscam suas vidas diariamente em favor do povo cearense. Agora, você faz botox, não? Você falou tanta coisa que você não tem cara de quem sofre. Você tá bem conservado, tá? Você tem quantos anos? 44. Olha, ninguém nem diz, você tá mais conservado que eu e eu sou mais novo. Como assim? Você cabelos brancos. Você faz botox? Pois é, eu tava pensando aqui. Não, você pinta o cabelo, não? Não. Não pinta o cabelo? Ah, ou pintar de branco não faz sentido. Não, mas pode dar um retoque. Pode dar um retoque. Eu, quando tô de férias do programa, eu fico parecendo o Alibaba, aquele que tem uma barba, que eu deixo a barba crescer e relaxo. Uma vez ou outra, no final do ano eu deixo o cavanhaque, mas o cavanhaque também tá ficando branco, para manter um padrão de mais jovem, né, a gente deixa o cabelo mais cortado, mais baixinho e tira a barba praticamente todo dia. Mas você é vaidoso? Um pouco, não tanto, mas um pouco, para manter o padrão. Né? Para manter, né? Precisa ter. Solar, não faço botox ainda, mas se for preciso no futuro eu farei. Você tem frescura? Você tem masculinidade frágil? Não vou fazer botox. Não, eu não vejo problema algum. Eu só vejo que existe também um exagero. Alguns homens, eles estão perdendo a sua masculinidade, querendo mudar a sua essência, inclusive a sua aparência. Então, tem o pessoal utiliza muito com relação a, como é que é a questão do rosto? Harmonização facial. Então eu já acho que é exagero, mas você ali dando uma reparada básica para manter o padrão, acho que não tem problema nenhum, não tem preconceito nenhum. Eu ainda não me utilizei. Ainda não precisou, né? Ainda, aparentemente não, você tá me elogiando, certamente tá mais ou menos, né? Não, tá, por vídeo tá bom. Você tá vendo em casa mais bonito, mas ele tá bem conservado. Agora, hoje você é presidente da Aspra. Isso. Desde 2023 e fica até 2027. O que é a Aspra, para o pessoal de casa entender? A Associação das Praças Militares do Estado do Ceará foi fundada em 1961, então tem 64 anos de história. Eu sou representante dela desde 2011 e a Aspra ela é a maior associação representativa de militares estaduais do Norte e Nordeste, em quantidade de associados, em receita, em número de benefícios e serviços, em número de estruturas físicas. Para você ter uma ideia, nós temos agora, foi inaugurado no ano passado na nossa gestão, um hotel em Fortaleza, para quem é do interior do estado, onde nós saímos do aluguel para o imóvel próprio, com investimento de quase 3 milhões de reais, para 30 apartamentos de alto padrão, café da manhã, com tudo com qualidade. Temos
uma sede em Juazeiro do Norte alugada, que vamos inaugurar a sede própria no dia 26 de setembro, que também vai ter hospedagem, a parte administrativa, tudo de alto padrão, para acolher os associados da região do Cariri, mas quem for também se hospedar lá e fazer turismo religioso em favor do Padre Cícero. Temos um clube na cidade de Iguatu, também uma casa de apoio para quem quiser se hospedar. Temos um clube na cidade de Russas. Iniciaremos agora no mês de agosto para setembro a terraplanagem da construção de um clube na cidade de Crateús. Vai ser o melhor clube da cidade, vai ter aí, inclusive acesso a um açude, com 8 mil metros quadrados. Temos a nossa sede própria, que fica na Avenida Imperador 1600 em Fortaleza. E temos um clube magnífico que fica no Eusébio, mais especificamente na Estrada do Fio, com 40 mil metros quadrados. Eu não conheço, Vinícius, no Ceará um clube melhor do que o nosso, em qualidade, em tamanho e o principal que infelizmente nós estamos precisando no Ceará, que é a segurança. Então lá nós temos 3 campos societies, tamanho oficial, vestiário, churrasqueiras para as famílias fazerem o seu churrasco. Lazer, né? Tem 3 piscinas, chalés, playgrounds para as crianças, um estacionamento amplo, enfim, é um clube com muita qualidade e completo para o nosso associado. Aí você imagina, nós temos 40 advogados espalhados por todo o estado do Ceará, nós temos odontologia em vários consultórios com plano de saúde básico para todos os associados e seus dependentes em mais de 100 locais no estado do Ceará. Nós temos telemedicina gratuita, também foi inovação na nossa gestão, para o associado e mais 4 familiares. Telemedicina que inclui 14 especialidades, tem cardiologista, tem psicólogo, psiquiatra e tem 24 horas clínico geral e pediatra. Além do telepet, inclusive na telemedicina tem telepet para quem tem o seu pet. O seu petzinho, cuidar dele também. Então, quando você avalia a parte social, nós entregamos concessões de bens nos quartéis para ter maior conforto, por exemplo, centrais de ar, TVs, geláguas e tantos outros serviços e parcerias que a ASPA oferece. Por exemplo, temos faculdades com 70% de desconto na mensalidade. Temos o Gympass e Total Pass para facilitar a atividade física nas melhores academias do Brasil. Temos um vínculo na categoria empresário com a FEComércio, que é o Sesc Senac. Mas o serviço mais importante que eu costumo sempre mencionar é o representativo, porque você pode não saber, mas o militar estadual ele tem um cerceamento de liberdade plena de expressão, diferentemente do cidadão civil. Porque o militar, para você ter uma ideia, ele não tem nem direito à sindicalização. Por isso que a associação ela é tão pujante e tão forte. Mas, por sermos militares, esses direitos constitucionais que normalmente o cidadão comum tem, nós não temos. Adicional noturno, adicional de periculosidade, não temos afiliação a partido político, para você ter uma ideia. Mas a gente acaba cumprindo também um papel constitucional no inciso 21 do artigo 5º, que nos legitima representar os nossos associados. Por isso, a gente busca sempre aumentar o quadro de associados. Eu tenho uma alegria muito grande de dar continuidade ao legado do ex-presidente subtenente Elisiano, que fez um brilhante trabalho em 2 mandatos como presidente, ao assumir com 11.100 associados. Nós estamos fechando 13 mil associados, então aumentando quase 2 mil novos associados ao longo de 2 anos, aumentando a receita, aumentando o serviço e ampliando também o diálogo com o governo do Estado, através dos comandantes gerais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, com o secretário de Estado, com os parlamentares na Assembleia Legislativa, mostrando para eles as nossas dores, as nossas necessidades e que não tem condições de você investir apenas em estrutura, em viatura, em equipamentos, em armamentos e esquecer de investir no equipamento que é mais importante, que é o homem e mulher, policial militar, bombeiro militar, que salva e protege vidas cearenses, com o risco da própria vida. Então, a gente está se tornando essa voz para esses heróis fardados, mas com a limitação constitucional que é imposta, mas com muita educação, com muita diplomacia, com muito respeito às autoridades constituídas, mas também chamando a atenção da população em situações internas que ninguém sabe. Eu vou dar um exemplo. Na carreira da praça, porque a Polícia Militar e o Bombeiro Militar ele tem 2 carreiras, oficiais e praça. Sim. E o praça inicia a carreira como soldado. Depois de quase 10 anos, protegendo a sociedade com o risco da própria vida, ele é promovido a cabo.
E aí, pasmem você, olha a vergonha, ele recebe um aumento salarial que não dá para comprar um botijão de gás, que é menos de R$100. Caramba, mas aí também é brincadeira, né? É uma piada de mau gosto, que a população não sabe. Pois e às não é vezes divulgado. nem o governo não sabe. Não é divulgado e é por isso que a gente está aqui conversando com você e vamos buscando outros meios de comunicação para estar trazendo com transparência esses gargalos e problemas internos da corporação. E o pior, que depois de 7 anos, ele é promovido novamente a terceiro sargento, ele é obrigado a comprar uma farda bonita, que é chamada de túnica, com o cap, o cara vai ficar todo alinhado, a família toda orgulhosa, e todo mundo pensando, agora vai, porque o homem é sargento, melhorou o ordenado, e vamos fazer uma festa. Não dá para pagar nem um jantar, o aumento. Porque quando avalia é menos de R$300. Então, praticamente, você tem uma estagnação na metade da carreira, com 15, 16 anos, com o mesmo salário que ingressou agora. Então, são esses descompassos que os parlamentares não sabiam. Conversei com o líder do governo, o Guilherme Sampaio, o presidente da Assembleia Legislativa, o Romeu Aldigueri, e eles não tinham noção. Todo mundo estava achando que estava tudo ótimo, tudo bom. Porque tem a lei de promoções da época do Camilo Santana, todo mundo foi promovido, está todo mundo feliz. E é um engano tremendo. Por isso que a gente está aqui buscando ser voz e trazendo essas verdades para a sociedade. E a mudança, né? Você falou aí que nessa sua gestão já aumentou as pessoas, aumentou o engajamento, mas eu acho que mais do que fazer coisa nova é manter o que já tem. Qual o maior desafio que você enfrentou, que você pegou quando você assumiu aí a presidência da ASP? Questão de cultura. Desde quando eu assumi, eu vim trazer um profissionalismo empresarial. Eu enxergo a associação como uma grande empresa que presta um serviço social. Nós não temos fins lucrativos, eu não lucro com a associação, mas existe o lucro que vai além do dinheiro, que é o lucro da satisfação, a pessoa que faz parte do quadro associativo compreender que ela faz parte. Então, o normal da visão do associado, de quem não é associado e até do colaborador, é que a gente tem que fazer o melhor, mas muitas vezes não tem aquele senso de pertencimento. O associado dele é o dono da associação, ele contribui mensalmente e ele tem que ter retorno. E o resultado que a gente entrega é exatamente mostrando transparência, através de um aplicativo, onde mostra a receita e a despesa, é mostrando o respeito ao associado em entregar mais serviços, especialmente para o interior do estado. Desde a gestão passada, que eu era vice-presidente, eu já falava com o presidente à época, o Tenente Elisiano, que o interior ele estava, de certa maneira, esquecido. Nós tínhamos que ampliar o leque de serviços em loco. E foi quando nós ampliamos muito o odontológico na região norte, né? Tauá, Crateús, Tianguá, Itapipoca, Camusim, várias cidades que não tinham nenhum serviço, hoje são contempladas com serviço odontológico ou jurídico. E as confraternizações de final de ano, nós fazemos 15, dezembro e janeiro, presença com sorteios, com a participação, com o feedback. Na gestão passada eu fiz questão de visitar todos os municípios possíveis e nós fechamos agora há pouco 179 municípios visitados, só faltam 5. Para a gente poder fechar os 184. E quando você visita um destacamento da Polícia Militar, uma companhia do Corpo de Bombeiros Militar, a gente dá a oportunidade do cara participar e ele trazer a visão dele de como ele enxerga relacionado às necessidades dele como associado. Então, essa participação numa democracia interna, fazer uma gestão eficiente, eficaz, com muito profissionalismo, mostrando a missão, visão, valores e o propósito para todo mundo que faz parte da gestão entender, do representante ao colaborador, faz com que a gente vá superando esse desafio cultural, que inclui o clientelismo e o assistencialismo próprio do nordestino. Porque tudo tem que ser gratuito. Eu só quero ver mais. Eu pago a mensalidade, o que está me entregando? E a gente está entregando. E a gente tem agora o controle. Né? Agora, mesmo nós fizemos no último sábado, né, lá em Crateús, um torneio de tiro. E todo mundo que participou é colocado no sistema. Porque a gente tem um controle de tudo que o associado se beneficiou da associação, de um boné que você entrega a um serviço,
a um torneio, a uma confraternização que ele participou. Porque aí você tem controle, você tem transparência e você tem retorno de mostrar toda a competência da diretoria executiva em favor do associado. Do que está acontecendo, né? Isso. Agora, quando eu sei que você foi candidato a prefeito de Crateús, né? Essa experiência que você teve no passado, ela ajudou você nessa gestão da ASP? Porque você fala assim de uma maneira tão profissional, que eu queria saber, quem te ensinou a tratar assim, a fazer assim? Quem me ensinou foi a vida. A vida com... As peias que a gente leva. Desde quando eu era criança, o neguinho não podia me ver na rua achando que eu tinha condição, porque era branco dos olhos verdes. Olha aí. Tinha uma discriminação reversa. E eu apanhava demais. E eu tinha que sempre estar me preparando para os desafios. E puxando antes da candidatura a prefeito, eu fui candidato a vereador também em Crateús em 2016. Você sempre gostou dessa área? Sempre gostou de estar à frente, de poder fazer para o povo, para as pessoas que você tem interesse de ajudar? Foi sempre um grande desafio. Começando em 2011, quando eu oficialmente me tornei representante da associação. E, em consequência disso, no final de 2011 para 2012, ocorreu um movimento paredista da PM e BM, em que eu fui acusado de ter sido um dos líderes do movimento naquela época. Foram 53 ao todo. E, de forma exclusiva, eu fui o único da região do sertão de Crateús e Inhamuns acusado de ser líder. Perdi um concurso público, porque eu passei para a Polícia Civil, num cargo de inspetor naquela época. E, como eu respondi o processo crime, fiz o curso de formação, comprei distintivo, comprei paletó e fui impedido de tomar posse. E depois eu potencializei o meu trabalho representativo, ou seja, ao invés de eu ficar recluso, negativo, nacativado e reclamar de tudo e chorar nos cantos, não, eu fui em busca da nossa anistia juntamente com a liderança em Brasília e fui cumprindo o meu papel representativo com muito mais solidez, com muito mais contundência e também aprendendo a ter mais responsabilidade. Aí desagou, em 2014 nós temos coordenado a campanha do Capitão Vale do Cabo Salim na região do sertão de Crateús, a candidatura a deputado estadual e federal. E quando foi em 2016, de forma natural, essas lideranças regionais, elas se propuseram a ser candidatos a vereadores para poder ter a imunidade no seu município e vocalizar os anseios da tropa. E naquela época eu era muito imaturo ainda, eu era mais policial do que político, e por ser um agente de segurança pública e qualquer coisa que eu pudesse dar na campanha eleitoral era crime eleitoral, e eu buscava conscientizar o povo com relação a essa questão. Mas esse trabalho educativo na campanha não surtiu tanto efeito, mesmo entendendo que faltou só 20 votos para eu ser eleito. 20 votos? 20 votos. Quase uma top-pick. Exato. Mas eu estava em quarto lugar na pesquisa, para você ter uma ideia. Eu estava votado para ser um dos mais bem votados. Mas por um equívoco estratégico, porque eu me expus muito nas mídias sociais, combatendo a corrupção, falando das mazelas que aconteciam na Câmara Municipal, que o Legislativo tem que dar exemplo em razão de ele ser o fiscal do povo, do Poder Executivo, criou um consórcio para poder comprar voto e impedir a minha entrada no Parlamento Municipal, mas eu acredito muito que foi também um propósito de Deus, para que eu não fosse vereador, eu iria ser 1 contra 14, eu iria ser 1 contra todos, e muito provavelmente eu não estaria preparado mentalmente para um desafio no qual todos estarão contra a minha pessoa e mentalmente naquela época eu era muito de confronto e aí eu iria sucumbir na política e muito dificilmente eu estaria onde eu estou hoje representando uma categoria a nível estadual. A minha candidatura a prefeito em 2020 também foi algo totalmente inesperado. Eu fui convidado um mês antes das convenções para ser candidato a vice. Eu achei estranho, como assim, do nada, porque eu já tinha uma projeção na associação como vice-presidente, sempre ia já na Assembleia. Na época o convite foi do Carlos Felipe, que era deputado estadual. Em resumo, quando foi um dia antes da convenção, me chamou para ser candidato a prefeito e a mulher dele, doutora Luciane, a vice. Uma noite antes da convenção, uma loucura. Passei a noite acordado, sem dormir. No outro dia eu ia fazer o TAF, que é o teste de aptidão física da Polícia Militar. Fiz não sei como, né? Tomei café, cumpri lá a missão. E aí quando foi no dia da convenção, era impedido que eu fosse candidato pelo PSD, que era o partido da doutora Luciane, não aceitaram
que eu fosse candidato por lá, que eu acabei de mencionar que o militar não tem direito à filiação partidária, isso é um cessamento de direito que se torna uma prerrogativa, ou seja, eu não sou obrigado a ter os 6 meses de filiação para poder ser candidato. Sim. E por isso, muito provavelmente também eu fui convidado de última hora. Eu sei que foi algo assim emblemático, já tinha acontecido a outra convenção do Partido Avante, no qual eu tinha sido candidato a vereador, e aí o presidente, não, se é de eu ser candidato a vice em outra chapa, é melhor você ser o nosso candidato a prefeito. Em resumo, à noite da convenção, meia hora antes, eu ainda não sabia se eu iria poder ser candidato, me disseram que eu podia, me pronunciei na convenção e foi um bafafá danado, foi uma confusão grande, ainda mais porque a Polícia Federal tinha ido na casa do prefeito um dia antes, aí a minha candidatura de um policial havia na cabeça do imaginário popular, povo, como né? se tivesse alguma conexão. Aí no outro dia eu me arrependi, meus amigos, todo mundo falando, rapaz, que loucura é essa? E tinha sido já mais uma noite sem dormir. Quando eu cheguei no Caspesca, falei para o deputado e para as pessoas que iriam compor a equipe para montar o plano de governo. Quando eu disse que iria declinar, começou todo mundo a chorar e pedindo para que eu pensasse. Aí foi mais uma noite sem dormir para fazer essa reflexão. Eu sei que, enfim, loucura, fui candidato a prefeito, sabia que não tinha chance nenhuma de ser eleito, porque dos 15 vereadores, 14 eram vinculados ao prefeito, toda a imprensa, governo estadual, inclusive a atual prefeita à época, que era o braço direito do governador, apoiavam a reeleição do prefeito, ou seja... O cenário estava fechado. Total. Mas foi uma experiência inigualável. Que valeu a pena. Valeu muito a pena, porque para você entender, eu tive que estudar o plano de governo dentro da campanha eleitoral. E eu vim para os debates e o prefeito não foi. Chamei o prefeito para o debate e ele não teve coragem de ir. Então eu acredito que, seja a candidatura a vereador, a prefeito, a minha representação classista desde 2011, tudo isso foi me forjando para que a gente vá se capacitando e podendo fazer o melhor no que diz respeito à gestão e o trabalho representativo. Quando foi em 2022, até março, eu era pré-candidato a estadual. Declinei na minha pré-candidatura em razão da proteção da nossa entidade, porque teve uma CPI que investigou as associações de militares estaduais, e dali até maio do outro ano, que era a eleição da ASPA, me preparei para ser presidente. Então eu estudei mais ainda sobre gestão, sobre processos, sobre tudo que é importante ser implementado numa grande empresa. E é exatamente o que eu estou fazendo desde quando eu tomei posse em maio de 2023. Foi tomando os rumos que Deus foi colocando. Exatamente. Né? Agora, você pretende sair um dia da política institucional e ir para a política partidária no futuro? Tem planos para isso? Pode falar? Posso, não tem problema com isso, não. Deixa eu só tomar um gole d'água. Tome um gole d'água que não vai ser uma noite que não vai dormir, mas vai ser um gole d'água que vai fazer pensar, né? Vinícius, para ser bem sincero, eu tenho esse problema. Eu sou muito franco e transparente, seja nas câmeras, seja numa conversa interna. Mas você considera um problema ser verdadeiro demais? Não. Não é um problema, mas eu tenho que ser mais ponderado, porque antes eu era chamado um cara que cometia o sincericídio. Ou seja, falar muito o que pensa em determinado ambiente não é conveniente. É verdade. Porém, eu não tenho um problema em falar, porque desde o ano passado eu já estou sendo provocado, cobrado pela minha tropa, pelos associados, por onde eu vou no interior e na capital, para que eu seja candidato a deputado estadual no ano que vem. Então nós estamos avaliando o cenário, porque, em primeiro lugar, eu acredito piamente em Deus. Eu sou uma pessoa que, por mais que eu não seja religioso, e eu escutei do pastor Juvenal, um grande amigo nosso, que eu não devo ser religioso, então já é um ponto positivo, porque quem é religioso demais esquece de Deus, né? Vai muito nos preceitos, nos dogmas da igreja, e eu me pego muito com ele para poder tomar decisões importantes. Mas, em segundo lugar, as pessoas que compõem o nosso grupo. Então, essas pessoas que são lideranças, que estão espalhadas por todo o estado de Ceará, elas se tornam um termômetro com relação ao restante da tropa. E se for um desejo da tropa, porque não pode ser por vaidade. Eu digo a você categoricamente, para todas as pessoas que nos assistem, eu me sinto hoje extremamente feliz e realizado onde eu estou. Eu não me sinto na necessidade,
eu não me sinto forçado na obrigação do querer pessoal de ser candidato a deputado ou a qualquer cargo eletivo. Porque hoje eu entrego, eu tenho um resultado. Então, eu já estou no meu patamar, não precisa de clímax de ser feliz no que eu faço. Mas eu também percebo que existe uma lacuna representativa classista, principalmente na área da segurança pública e até mesmo, se for avaliar, na nossa região do Sertão de Carateús, que tenha mais um espectro ideológico na área da direita. E se essas pessoas, de acordo com pesquisa, de acordo com engajamento, com o interesse delas a favor de uma causa que seja maior do que eu próprio, eu aceito o desafio. Mas não é algo que eu possa firmar o pé e dizer que eu vou ser candidato no ano que vem, porque não pode ser uma questão puramente pessoal. Então você está avaliando e aí ano que vem é que a gente vai saber. Talvez. Talvez. Bom, agora eu queria... Tem que ser no ano que vem, né? Não tem como ser talvez, na verdade. Não, mas aí podia ter uma aposta, né? Fazer um bolão, né? Vai que, né? Vai que, né? Mas eu queria saber quem é o Sargento Borges fora da farda e fora da presidência da Áspera. Como é que ele lida para conciliar o pessoal com o profissional? Eu, uma vez assistindo Flávio Augusto, um bilionário, um grande empresário brasileiro, ele fala que a pessoa que quer ter equilíbrio e ter sucesso, ele não tem nenhum nem outro. Porque quem de fato quer assumir protagonismo no cenário mundial, seja na área do empreendedorismo, na política, seja o que for, você tem que ter coragem, inclusive, para ter um desequilíbrio pessoal. Porque você não pode viver numa zona de conforto, igual um trabalhador comum que trabalha de 8 às 17 e o restante do tempo é com a família. Então você não pode se furtar de fazer muito mais que deveria fazer. Hoje é domingo, nós estamos aqui. E eu faço isso com prazer imensurável. Então, o meu trabalho já me dá tanto prazer, tanta satisfação, que é como se eu não trabalhasse. Eu sei que parece clichê, mas é o que eu sinto, né? Achando o que for e cada um estiver pensando. E o pessoal acaba muitas vezes havendo incompreensões. Inclusive, infelizmente, depois de mais de 20 anos de casado, no ano passado eu me separei. E você fica com um abismo dentro de si, porque saber como é que vai lidar, né, com o restante da própria vida pessoal. Mas, repito, me peguei muito com Deus e eu tenho hoje uma qualidade de tempo e um aproveitamento maior com meus filhos. Então eu pego meu tempo com a Maria Alice. Esse é o Sargento Borges? Não, esse é o Wendson, né? Então o Wendson, ele é um pai cuidadoso, zeloso, mas que faz com que a Maria Alice e o Edson sejam pessoas corajosas, sejam pessoas que não fiquem ali melindrosas, com opiniões, com críticas, que eles saibam quem eles são. Porque o primeiro desafio nosso é não escutar os outros e saber que você é um projeto de Deus aqui na Terra para dar certo. E se a pessoa acredita em Deus e acredita nela própria e também se esforça para chegar nos seus objetivos, e antes disso tem que saber qual é o objetivo que você quer alcançar. Porque não tem para onde ir, em qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então, eu me considero um pai bom, poderia ser melhor, por conta do tempo você talvez não faça melhor ainda. E com muito orgulho de um filho que, inclusive, com 21 anos, ingressou nos quadros da Polícia Militar, se tornou policial militar agora, nessa semana. Foi no rumo do pai, né? Foi. Mesmo sabendo das adversidades internas, porque eu sempre fui muito brigão interno, né? E ele sabe o quanto nós já sofremos, tanto eu quanto a família, por conta desses embates, dessa luta classista, das perseguições que eu já sofri. A família já foi todo dia para o psicólogo por conta de tudo isso. Muito tempo atrás. Não muito tempo, na verdade, um tempo atrás. Então, essa pessoa que eu acredito que é resiliente, que vai buscando diariamente melhorar como ser humano. Eu era muito firme no passado e às vezes era mal interpretado, de ser muito durão. Então, quando você está nesse meio representativo, você vai se treinando a escutar mais, a entender o outro lado da moeda. E aí essa pessoa mistura muito o profissional com o pessoal,
Mas ao mesmo tempo o Edson e o Borges, eles se conectam diariamente, porque no final das contas tem que ser a mesma pessoa. Não dá para você apartar o profissional do pessoal, não dá, porque você tem que ser o mesmo. Senão você perde o seu caráter, a sua essência. Sua essência, os seus princípios, seus valores. Então, o que eu tento na minha vida particular, buscar ter esse tempo com essas pessoas que eu amo, a minha mãe, a Ana Fátima, inclusive, que eu tive com ela agora em Crateús, a minha irmã, a Ângela, que eu, no decorrer do tempo, talvez eu não fui tão amoroso com ela e com a minha mãe também. Se arrepende? Não me arrependo porque não tem como voltar atrás. Se eu for me arrepender, eu vou me frustrar. O que eu tenho que fazer é ter a consciência e mudar, melhorar. Compensar. Então, eu preciso compensar, às vezes, atitudes do passado que não foram ruins. Eu não estou dizendo que eu era um malvadão, mas eu era muito frio. Né? Então, eu tenho que compensar com meu filho Edson, com minha filha Maria Alice, com minha mãe Ana Fátima, com a minha irmã Ângela, que são as pessoas mais próximas, aquela família do núcleo mesmo, porque se eu tenho que tratar bem o de fora, eu tenho por obrigação tratar melhor ainda o de casa. De dentro. Então, tudo isso me traz uma reflexão e faz com que o mesmo Borges e o Edson, eles antes se conflitavam, porque é como se houvessem dois mundos, um paralelo, um paradoxo, mas ao mesmo tempo agora eu estou me encontrando com a responsabilidade que eu tenho, né, de administrar uma receita alta, né, de 1,5 milhão mês, de ter milhares de famílias que fazem parte dessa entidade e que diariamente, de domingo a domingo, eu tenho que estar ali dando suporte a um a outro. Hoje é domingo, eu já falei com 3 associados que estavam precisando de determinada demanda. E ao mesmo tempo eu tenho que cuidar de mim, né, na minha saúde mental, saúde física, alimentação. Então é você aproveitar muito tempo e se pegar muito com Deus e ser uma pessoa do bem, né? Tem uma frase que há muito tempo eu uso e foi colocada na placa da nossa turma da Polícia Militar em Crateús, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então eu não posso querer que o Brasil mude se eu não mudo primeiro na minha família. Dentro de casa. Dentro de casa. Aí no meu caso, a minha casa também acaba sendo minha categoria, a minha região. E aí você vai fazendo o seu melhor com as pessoas mais próximas, mas também dando exemplo para as pessoas que estão mais distantes. É isso aí. Deixa eu fazer com você agora um bate-bola jogo rápido. Eita, rapaz. Eu não suporto falsidade e traição. Quando eu era criança, eu sonhava em ser? Não me lembro muito bem. Eu falei isso para minha filha no podcast, que ela me perguntou: pai, o que você queria ser quando tinha minha idade de 9 anos? Eu, particularmente, eu só vim me enxergar como gente, provavelmente, depois dos 30 anos, acredita? Eu entrei na Polícia Militar com 19 anos, tentei sair em alguns momentos, passei em 5 concursos, né? Eu passei na Caixa Econômica, eu não me vi como um burocrata, passei para a Polícia Penal Estadual, Polícia Penal Federal, Polícia Civil, que fui pedido tomar posse. Então, eu realmente, no final, 28, 27 anos que eu fui me enxergando como alguém que tinha o propósito de representar, de servir. Mas não tinha um sonho assim, que almejava desde criança? Não. Eu não tinha referência. Eu não tive pai, minha mãe tinha algumas dificuldades. E ontem mesmo eu falei para minha irmã, para o meu cunhado, que tudo que eu passei na minha vida foi muito realmente para que eu pudesse me tornar o que eu sou hoje, mesmo não tendo referência. Então, a minha lembrança de quando eu era criança era de trabalhar já. Muito trabalho. Arranjar, ajudar em casa. Um sonho que ainda quero realizar? De fato, eu poder assumir um protagonismo a nível estadual com mais liberdade. O que não pode faltar no meu dia? Eu acho que positividade. A coisa mais louca que já fiz foi? Qual a coisa mais louca que o Sargento Borges já fez? Já pulei da ponte, né, quando eu era criança. E eu não tenho coragem de... Pulou da ponte? Pulava constantemente da ponte. Pra cair no rio? Pra cair no rio. Mas isso não é loucura, isso é diversão. Mas hoje eu não tenho coragem. Pra mim é loucura. Eu olho pro passado e vejo como loucura, né?
Tá certo. Já andei também a 200 por hora no carro, não aconselho. Puxa, É porque eu tava com pressa. realmente. Era de madrugada e eu fiz testar o carro. Faz Foi parte, loucura, né? foi loucura. Foi loucura. Se eu pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Eu sei que é muito pesado falar, mas Jesus seria algo fenomenal. Mas o Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, e Flávio Augusto, um grande empresário. Por que o Obama? Porque, além de ele ser um cara eloquente, e independente da questão ideológica, né, Sim, eu vejo sim. pela posição de estadista que ele tinha à época. Ele se posicionava e é um cara que eu tenho muita admiração dele, inclusive pela oratória. Medo eu tenho de... Altura. Você tem medo de altura? Tenho, eu vou E pulava superar da isso. ponte? Pois não estou dizendo exatamente isso, o contraditório da vida. Ah, e eu meu vou ter pai. que superar e eu ainda vou pular de paraquedas ainda, porque eu tenho que superar É isso. muita coragem isso aí, viu? Eu tenho que superar. Meus amigos bombeiros já me indicaram fazer um como é que é? Rapel. Rapel, aí depois eu vou devagarzinho. Vai de pouquinho em Aí pouquinho. depois eu pulo de paraquedas. Morro de rir quando? O que é que te faz rir? Rapaz, o cearense em si, onde eu chego, qualquer coisinha, eu sou muito animado com as coisas, então o humor do Ceará... Riso do Ceará, fácil, né? Riso fácil. É. Minha besteira predileta. Qual é a sua besteira predileta? Filme, gosto muito de assistir filme. Qual é a sua associação de filme que você mais gosta? O estilo de filme? Comédia e aventura. Comédia e aventura. Meu maior defeito? Se for física, as pernas que são finas. Nada que o treino não ajude, Não né? adianta, rapaz, eu posso morrer treinando, o negócio aqui é difícil, só se tomar bomba, eu não vou tomar. Não vai tomar, tá? E outro defeito é, como eu falei, para uns é virtude, para outros é defeito, é ser muito sincero. Ser muito sincero. E a maior qualidade? A física e a outra. A física, aí deixa para o pessoal. Cabelos que não precisam ser pintados. Mantendo os cabelos, já estou muito satisfeito. Tá certo. E pronto, Qualidade. qualidade. Eu acredito que é a mesma sinceridade. Sinceridade. É. Uma música preferida? E logo de cara, não sei porquê, pai, do Fábio Júnior. Que eu falei para meus filhos que essa música eles precisam cantar no Dia dos Pais, porque até hoje eles ainda não fizeram isso. Nunca? Não, ainda Porque não. os filhos às vezes esquecem essas coisas dos pais, né? Antes de morrer, eu quero... Eu quero deixar um grande legado. Espero que eu seja lembrado pela minha categoria como alguém que fez diferente dos meus antecessores e deixou uma marca em que é possível sim confiar numa grande liderança. O trabalho pra mim é? É tudo, A família pra mim é? tudo, Deus é? mais do que tudo. Uma palavra que lhe define. Corajoso não é aquele que não tem medo, mas aquele que supera o medo. Essa é uma frase muito boa. Eu tenho essa frase desde os meus 15 anos na minha carteira. Então bora superar o medo de altura, né? Vamos. Bora superar o medo de altura. Precisa. Sargento, eu queria lhe agradecer por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, poder conhecer um pouco mais da sua história de vida, da maneira como você pensa, como você fala, como você é um entusiasta de querer algo melhor, não só para você, mas principalmente para os outros, né? E obrigado pela oportunidade de contar a sua história e volte aqui, ainda mais quando for na campanha política, para a gente saber essa grande resposta, se ele vai ser ou não vai ser candidato. Obrigado, viu? Vinícius, eu que agradeço. Sinceramente, eu não esperava a condução com tanta excelência aqui de forma mais presencial com você. Você está dando show. Espero que você tenha um sucesso que abranja muito mais do que a região do Sertão de Crateús, que você possa realmente despontar como um grande comunicador no nosso Brasil. Conte com a gente sempre. Agora uma pergunta, o sargento dança? Muito feio, mas eu vou entrar Numa aula de dança. aula de dança. Eu brinco, né, de dançar, porque você tem que se divertir. Senão... Não é porque eu não saiba dançar bem que eu vou deixar de dançar, eu vou brincar. Então, onde leva ali, cria mais coragem. E vai dançar.
Obrigado, Sargento, por ter vindo Obrigado, aqui, viu? Vinícius. Um abraço a todos vocês que assistem aqui o programa. Bom, eu vou pro intervalo comercial pagar as contas, porque fazer programa tá saindo caro. Mas é VaptVup e eu volto daqui a pouco. Segura aí, tá bom? Alô, alô, Vinícius Braga é alegria. Olha, praia combina com sol, chuva combina com guarda-chuva. Mas sabe o que combina com tudo e em todos os momentos? Refrigerantes Volga, o sabor mais puro e mais delicioso do Nordeste. O Volga tem tradição e inovação há mais de 67 anos, que vem marcando a cidade do Ipu pelo gosto tradicional do nosso Guaraná. Sinônimo de qualidade e sabor incomparáveis, os refrigerantes Volga são produzidos com os melhores ingredientes e a água pura da Serra da Ibiapaba, garantindo um sabor único e muito refrescante. E é uma variedade de sabores. A linha é completa e para todos os gostos. Você encontra o Volga em diversos lugares e sempre com os melhores preços. Se é Volga, tem sabor e tem qualidade. Volga combina com tudo e com todos os momentos. Se você quer ter o Volga na sua mercearia, no seu comércio, no seu mercantil, no seu supermercado, entre em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela e tenha mais informações. Volga, o refrigerante mais puro e mais delicioso do Nordeste. Volga! Chegou a hora de falar de saúde. Aliás, falar de cuidar bem da saúde, porque isso é o que importa. Quando se fala no cuidado e no profissionalismo na área da saúde, a gente lembra, claro, do Hospital Dr. Tomás Correia, que há 77 anos tem a tradição de cuidar da saúde do povo do Ipu e, claro, de toda a região. Com diversas especialidades de atendimento e variados tipos de exame, o Hospital Dr. Tomás Correia reafirma o compromisso em oferecer cuidados de saúde essenciais e serviços de excelência para todos. Olha, aqui você pode parcelar as consultas em até 3 vezes no cartão. É bom demais, não é não? É qualidade de saúde que cabe no seu bolso. Então, confie a sua saúde nas mãos de quem tem tradição no cuidado, no zelo e no atendimento. Entre em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela e marque já a sua consulta. Hospital Dr. Tomás Correia, há 77 anos, cuidando bem da sua saúde. Olha, o pessoal costuma dizer que ao virar da esquina sua vida pode mudar. E não é que é verdade? Porque você virando essa esquina aqui, você não muda só a sua vida, mas você muda também a vida do seu filho. Porque aqui no Colégio Ipuense, o seu filho vai estar sendo preparado não só para ser uma criança ou um jovem preparado para os desafios do vestibular, mas principalmente para os desafios da vida. Há mais de 70 anos o Colégio Ipuense une tradição, inovação e qualidade de ensino para cuidar bem da educação do Ipu e de toda a região. No Colégio Ipuense, a educação vai além da sala de aula. Oferecemos um ambiente acolhedor e inovador, onde o aprendizado é estimulado por meio de práticas pedagógicas modernas e um ensino de qualidade. Aqui, seu filho desenvolve habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal. Só no Colégio Ipuense você tem ensino de excelência, estrutura de ponta, metodologia inovadora e atividades extracurriculares. Invista no futuro de quem você ama. Colégio Ipuense, aqui o aprendizado vai além. Venha conhecer o nosso colégio e fazer parte dessa história de sucesso. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Se você quer chegar bem e com saúde na fase da melhoridade, se cuide hoje. Na clínica da doutora Sângela Mello, você vai encontrar tudo o que você precisa para cuidar da sua qualidade de vida. As aulas são focadas nas suas necessidades, para que assim você possa ter mais mobilidade, flexibilidade e autonomia nas suas atividades diárias.
A nossa maior missão é melhorar através do Pilates e da fisioterapia a qualidade de vida de todos que nos procuram. O atendimento é por hora marcada e você já pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela. Marque a sua consulta e conheça o nosso trabalho. Você não vai se arrepender. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Eu não acredito. Essa internet já caiu de novo. Tem coisa pior do que você tá na sua casa e a internet não funcionar? Ou o stories não carregar? Ou a mensagem não enviar? Não tem coisa pior. É por isso que você precisa ter na sua casa uma internet de qualidade que tenha tudo aquilo que você necessita. Você tem que ter IPUNET Telecom, a melhor internet fibra ótica do Ipu e de toda a região. Só na IPUNET você vai ter a qualidade que você precisa na velocidade que você merece. Só com a IPUNET você vai ter uma internet de qualidade, com a excelência e com a velocidade que você merece. Sem travamento, sem quedas e com a qualidade nas alturas. Conheça os nossos planos de internet. Tem para todos os tipos, gostos e bolsos. É muito mais qualidade na sua conectividade. IPUNET Telecom, aqui é tudo de bom. Alô, alô, Vinícius Braga é alegria. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa nessa tarde de domingo especial aqui na TVB. E agora você vai acompanhar essa matéria super especial lá no Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero. Gente, eu fiquei impressionado, porque a Juazeiro tem muita história boa para contar, né? Muita história de fé, muita história de devoção. Mas são histórias que não fica só na história. É porque lá é um lugar tradicional e o pessoal, né, mantém as tradições. Não é, não. O pessoal chega lá com novas devoções. O pessoal chega lá querendo mesmo alcançar as graças, né? Então é uma fé muito bonita de se ver. Eu realmente fiquei impressionado com as histórias que eu ouvi lá e com tudo que a gente vai mostrar para você a partir de agora. Você vai conhecer hoje, nessa nossa primeira série de matérias especiais, a Igreja dos Franciscanos. Esse local é um local abençoado, é um local muito bonito. Você vai ver que a gente pegou umas imagens do entardecer lá, lindo, 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 uma coisa pintada mesmo pelas mãos de Deus. E você vai conhecer um pouco da história desta igreja, um pouco da história deste povo e o mais importante, você vai conhecer a história das almas. Por que que lá é o lugar das almas? Por que que lá, quando você olha no teto, tem um nome de gente morta? Você vai descobrir nessa matéria especial. Afinal de contas, São Francisco ou Padre Cícero? Quem é mais popular no Juazeiro? Tem uma briguinha aí? Será que tem uma briguinha? Será que tem uma rixazinha para saber qual santo faz mais milagre? Bom, vamos descobrir agora nessa matéria especial. Você vai viajar junto comigo. Vamos para o Juazeiro do Norte conhecer as maravilhas desse lugar, as histórias, os contos que só a gente pode levar para você. Bora acompanhar? Rodou! São Francisco, aqui na cidade do Juazeiro, é um lugar de fé, devoção, romaria e, claro, uma tradição religiosa que se perpetua por muitos anos nessa terra que tem fama dessa tradição religiosa. Gente, a gente vai conhecer hoje todos esses detalhes da história, né? Porque tem muita história envolvida nessas tradições religiosas. Não são tradições que são apenas vividas porque existe ali, não. Existe um sentido por trás dela e a gente vai descobrir tudo isso. Nós estamos aqui
em meio ao Passeio das Almas. Mas, Vinícius, o que é o Passeio das Almas? Você vai descobrir daqui a pouco o que corresponde a esse Passeio das Almas aqui nesta igreja franciscana. Aqui nós estamos vendo a imagem de São Francisco, né? Ao redor deste obelisco, né? Os ônibus dão 3 voltas buzinando ao sair deste local. Mas por que isso acontece? Você vai descobrir tudo isso e muito mais a partir de agora nessa nossa matéria especial aqui na igreja de São Francisco, em Juazeiro do Norte. Eu tô aqui com o Frei Barbosa, que vai falar um pouquinho pra gente, né, sobre um pouco da história aqui do santuário e também dessas curiosidades que envolvem esse lugar tão bonito, tão santo e de tanta devoção. Frei, como é que o santuário se tornou um santuário franciscano? Primeiramente, a gente tem que conhecer um pouco a história. O Padre Cícero, em vida, ele fez o convite aos freis lá de Salvador, que era o Frei Cirilo. Mas Frei Cirilo era da ordem dos frades menores. Mas como havia aqui em Juazeiro uma certa desarmonia entre o Padre Cícero e o bispo, o Frei Cirilo achou por bem não vir. E o Padre Cícero morreu, e quando foi o segundo bispo da Diocese de Crato, depois do Dom Quintino, foi o Dom Francisco. E o Dom Francisco não tinha muito relacionamento muito bom com o Padre Cícero. E Dom Francisco teve a ideia de chamar os capuchinhos para virem habitar aqui em Juazeiro. E os capuchinhos chegaram aqui e o Dom Francisco ofereceu para eles esse terreno, e esse terreno era do Padre Cícero, que ele deu para a diocese edificar aqui um seminário. Você perguntou por que esse santuário é dedicado a São Francisco. Isso. Porque o Dom Francisco queria que os capuchinhos estabelecessem aqui no Juazeiro a devoção a São Francisco para abafar a devoção do povo ao Padre Cícero. Então quer dizer que uma coisa era para substituir a outra. Isso, vamos colocar os capuchinhos para eles evangelizarem e estabelecer a devoção a São Francisco para que o povo Deste lado do Padre Cícero e se volte para São Francisco. Os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. E hoje Padre Cícero tem muita devoção aqui do povo, não só de Juazeiro, mas do Nordeste, até do Brasil. E existe a devoção a São Francisco. Aí os freis tiveram a ideia de construir esse santuário. E a ideia nasceu no dia 6 de janeiro de 1950. Chegaram em 49, quando foi em 50, lançaram a pedra fundamental do santuário. Esse terreno aqui, em 49, era mato. Chamaram até os capuchinhos de doido em querer construir um santuário no meio do mato. Mas como os capuchinhos, sobretudo os missionários, eles tinham muita convicção e tinham muito amor à implantação da ordem, sobretudo no mundo, eles começaram a construir esse santuário. Agora teve um fato interessante, que o pároco de Juazeiro era Padre Monsenhor Joviniano Barreto, que era o pároco. E ele veio
para a inauguração, o lançamento da pedra fundamental. E havia a história de um homem que queria se casar de novo. E o padre, Monsenhor Joviniano, não fazia o casamento. No dia do lançamento, o homem esfaqueou Monsenhor Joviniano Barreto e morreu. Ele morreu no lançamento da pedra fundamental. Até eu crio uma história que, assim como a igreja foi regada pelo sangue dos apóstolos, o santuário foi regado com o sangue do Monsenhor Joviniano. Os capuchinhos, eles fizeram rivalidade ao Padre Cícero ou foi harmoniosa a relação? Meu filho, os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. Os padres capuchinhos abraçaram a devoção a Padre Cícero. Eles não foram contra o Padre Cícero. Eu estou com mais de 26 anos que moro aqui. Fui 22 anos pároco desse santuário. Eu sempre dizia, o padre que chegar aqui em Juazeiro, se não gostar do Padre Cícero, fique calado. Não vá falar, porque você fica hostilizado. Ou você fala bem dele, ou fique calado. E parece que muitos padres entenderam essa mensagem. Falar mal do Padre Cícero, para o romeiro, não é padre. Não adianta, né? Não adianta. E é porque o Padre Cícero infundiu muito na vida dos romeiros o respeito, a devoção aos padres. Como é que funciona essa tradição dos ônibus, né? Os ônibus, quando vêm, eles dão ali 3 voltas, né? Olha, eu vou explicar para vocês. Os romeiros, eles criam as suas liturgias. Era isso que eu ia lhe perguntar, se era algo já colocado ou se foi criado pelos romeiros? É os romeiros que criam. Por exemplo, vou lhe dar aqui uma... Nós tivemos uma luta muito grande para que os paus de arara não fossem proibidos. Você sabe que o transporte de pau de arara é perigoso. Muito. Mas nós lutamos muito porque existe uma motivação maior na vida dos romeiros. Os romeiros, quando vinham de pau de arara, é porque o pau de arara já começava a romaria de onde eles saíam. Então, dentro do pau de arara, era canto, era oração, era reza, era a capela nas 4 rodas. E ele dizia que vinha de ônibus ar-condicionado não é a realidade do pau de arara. O ônibus condicionado, a pessoa dorme, cochila, ninguém reza, ninguém canta, e a viagem é rápida, né? Muitas coisas que existem hoje foi a liturgia que eles criaram. Essa de dar a volta 3 vezes no São Francisco foi criada pelos romeiros. Pelos romeiros. Aí muita gente chega e pergunta por quê, a gente vai perguntar a eles. É melhor a gente ir na origem. Na fonte, né? Na fonte. Aí eu mandei, eles foram perguntar e eu também fui perguntar. O que é que eles disseram? Eles disseram, Frei, é que quando a gente chega aqui em Juazeiro, vem pedir as bênçãos e as graças. E quando a gente sai, a gente pede as bênçãos e as graças para a viagem. Pede as bênçãos e as graças quando chega e pede as bênçãos e as graças quando vai. Mas por que 3 rodas? Ele diz, é porque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa aí é a liturgia do romano. Não pode barrar também, né? Não, a gente que dá todo o apoio. Pode rodar bem. Pode rodar. E é buzinando. E buzina. É. Como é que funciona o passeio das almas? Eles fazem porque eles têm
a grandeza, a virtude de fazer promessas, de dar a volta no passeio. E esse passeio foi construído pelas almas. Foi construído pelas almas? Pelas almas. Como foi que essas almas construíram o passeio? Os freis criaram uma ajuda e quem ajudasse colocava o nome do falecido embaixo. Vocês podem olhar aqui embaixo, é nome de almas. E tem outra coisa, que essa que é importante. Essa praça é chamada Praça das Almas. Por quê? Porque os frades italianos fizeram uma campanha lá em Milão, no cemitério de Milão, que agora eu não me lembro o nome, e eles pediram que os donos dos túmulos dessem os objetos de bronze. Você sabe que tem muito objeto de bronze no cemitério, Cristo, imagem, os nomes. E eles pegaram, fizeram uma grande campanha e eles receberam esses objetos de bronze. Lá em Milão, fizeram uma forma e fizeram essa imagem de São Francisco de bronze. Como esse São Francisco foi feito pelas almas, Praça das Almas. Praça das Almas. E, aliás, só existem duas imagens dessas. Uma aqui e outra em Milão. Tá entendendo? As almas tinham a sua intercessão aqui nesse santuário. Tinha, isso é. Agora, andando aqui pelo santuário, eu vi muitas imagens do Frei Damião. Qual é a história que ele tem aqui com o santuário? O Frei Damião tem uma história não só no santuário, porque o Frei Damião foi um frade que veio para o Nordeste pela província de Lucca. Como ele era um missionário que passou 60 anos fazendo missão, a cidade que ele mais gostava de vir é Juazeiro. E aqui o povo tem uma devoção muito grande a Frei Damião. E vocês sabem que o processo de canonização já está todo pronto. Só está faltando mesmo o Papa marcar o dia e a hora. Todos os caminhos para a santificação do Frei Damião já foram feitos. Tudo. Aí junta a devoção a São Francisco e o amor a Frei Damião, e nós sobra um bocadinho para mim. das Almas, aqui da Igreja de São Francisco, aqui da cidade do Juazeiro, onde se esconde essa fé amostrada dos romeiros, essa fé cativante, essa fé que forma uma cultura, que forma uma devoção, que a gente vai encerrando essa matéria especial aqui no Juazeiro do Norte para você. Aonde tiver uma grande história, lá também nós estaremos. Aqui é Vinícius Braga, da cidade do Juazeiro, da Igreja dos Franciscanos de São Francisco de Assis, para o mundo todo. Muito bem, tá aí a nossa matéria especial na Igreja dos nossos amigos franciscanos, dos nossos
os nossos freios. Você viu que maravilha, que coisa mais linda, né? Que lugar bonito, que lugar cheio de fé, que lugar cheio de história para contar, né? É uma coisa fantástica. Nós fomos para lá, né? Todos os dias nós íamos para a Santa Missa, né? E aí a gente priorizava ir lá nessa igreja, porque o horário da missa era um horário bacana e dias em que lá tá lotado de gente e dias em que não tá tão cheio assim, mas o número de gente, de pessoas, ainda chama muita atenção, né? É um lugar muito bonito, é uma espiritualidade assim que encanta a gente mesmo e que vale a pena você conferir. Se você for a Juazeiro do Norte, visite a igreja dos franciscanos, visite o santuário de São Francisco lá, você vai adorar. Faça o passeio das almas também, que não vai ter nenhuma alma que vai pegar no seu pé. Você vai adorar, tá bom? Domingo que vem você não pode perder, a gente continua viajando pelo Juazeiro, a gente continua trazendo as matérias especiais para você. Domingo que vem tem mais uma matéria especial. Qual é, Vinícius? Bom, você vai ter que voltar domingo que vem para continuar viajando comigo, tá certo? Porque agora nós não temos mais tempo e nem condições. A gente vai ficando por aqui, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, a sua paciência em mais um domingo especial. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ficar aqui na TVB, tá? Deus abençoe a sua semana, Nossa Senhora Porta do Céu, dai-nos o céu, boa semana para você, até domingo que vem, beijo na família, tchau pessoal, obrigado, tchau! Programa Vinícius Braga. Oferecimento: Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Iponet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Poense, educação que acolhe e transforma.